4, verso 14 diz assim, tanto as Bíblias estão abertas como estamos ali com o Data Show, telão. O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Sente-se. Queridos, nós fizemos a leitura do significado da parábola do semeador. Antes, o Senhor Jesus, no contexto da leitura, o Senhor Jesus, ele fala para nós a respeito da parábola do semeador, e depois os discípulos disseram que não entenderam a parábola, e agora, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus está dando a explicação da parábola. Volta, 14. E nessa explicação, queridos, existem algumas coisas importantes para nós entendermos. A semente, já está bem clara, está explicado. O que semeia, semeia a palavra. Palavra de Deus é a semente. 15. Aqueles que a parábola diz que são os que estão junto do caminho, são aqueles a quem a palavra é semeada. A palavra é dita, e aí nós somos a terra, somos o solo, aonde essa palavra está sendo semeada, aonde essa semente está sendo semeada. Somos nós a terra. Mas tendo eles a ouvido, ou seja, recebido a semente, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada. Primeiro obstáculo para que a palavra que está sendo semeada não frutifique é um fator externo. Existe alguém ali, uma segunda pessoa, Satanás, o diabo, que rouba a palavra. E quando é que Satanás faz isso? Quando é que ele tira a palavra que foi semeada no coração deles? Deles quem? Nosso. A primeira parte da semente, ela é roubada. Ela é tirada das pessoas. Não chega nem sequer a nascer. Ele rouba a própria semente. Ele rouba a palavra. Como? Aonde isso acontece? No momento em que a pessoa está ouvindo. A maioria das vezes, o lugar aonde Satanás rouba a palavra é dentro da própria igreja.
A pessoa está agora, nesse momento, o que é que eu estou fazendo aqui? Semeando a palavra. Então, figuradamente aqui eu estou na pessoa do semeador, daquele que semeia, que planta a semente. E eu estou aqui figuradamente jogando a semente na terra, e a terra são vocês, o solo, e em seguida, entre o semeador jogando a semente e ela caindo no solo, imediatamente Satanás começa a roubar a semente. E a maioria das vezes, antes que se termine o culto, não sobrou nada da semente que foi plantada durante a mensagem. Nada. A pessoa já sai da igreja, já passa pela porta indo embora, sem nada de semente. Porque enquanto a palavra está sendo semeada, Satanás está roubando. Como é isso? Enquanto você está aí sentado para ouvir a palavra, o diabo faz a tua mente vagar. Você não se concentra. A tua mente voa em vários pensamentos. A tua mente se distrai. Às vezes o diabo usa outro crente que está do lado, que também está deixando a mensagem ser roubada, para atrapalhar o outro, e os dois ficam sem a mensagem, sem a semente. Quantas e quantas pessoas têm um problema enorme de concentração na hora da pregação da palavra? A mente vagueia, os pensamentos se misturam, durante a palavra a pessoa pensa mil coisas, mil lugares, situações, se lembra de pessoas, a mente vai lá não sei para onde, e quando você quer despertar para dizer, peraí, vou prestar atenção na palavra, a maioria das vezes já perdeu o contexto, já perdeu o fio da meada daquilo que está sendo dito. Outras pessoas se deixam roubar pelo diabo, porque também no momento em que a semente está sendo jogada, a palavra está sendo pregada, a própria pessoa deixa o diabo plantar na sua mente que não deve receber a palavra. O diabo fica dizendo, não é bem assim não. Precisa disso aí também não. Não, o pastor aí também está exagerando. Não é bem assim não. E em vez da pessoa receber a palavra, aceita a sugestão do diabo. De formas que quando, às vezes, antes, olha para mim, do pregador terminar de pregar, a semente já não existe mais. Porque fecha o entendimento e o coração, dizendo, não, pastor aí também é muito santarrão, é muito duro, e não sei o quê, e a pessoa se fecha e não recebe a palavra. Todos esses são os que são roubados, a semente é roubada, está bem claro, ó. São aqueles a quem a palavra é semeada. A palavra é semeada, não está sendo semeada? Sim. Mas tendo eles ouvido, está ouvindo? Sim ou não? Sim. Todos estão juntos no mesmo lugar, então todos estão ouvindo. Porém, no momento em que a palavra está sendo pregada, Satanás já está agindo. É a semente sendo semeada e Satanás roubando. E se nós não prestarmos atenção, nos concentrarmos nisso, o diabo é profissional em roubar de nós a semente da palavra de Deus. E a palavra se perde. O diabo coloca 1000 sugestões na mente. E uma delas é rebeldia. Se fechar para não receber. E outra coisa é que a pessoa muitas vezes luta
para ter concentração, mas não consegue. Será que já aconteceu com alguém aqui? Da pessoa travar uma luta mental, tentando se concentrar, isso sem falar naquele sono terrível, que assim que a palavra começa a ser pregada, parece que tem assim, 1 tonelada em cada pestana. Às vezes a pessoa dorme de olho aberto, olhando para o pastor e a mente foi lá não sei para onde. Acontece. É o diabo. Joga sono na pessoa e a mente da pessoa parece que está no liquidificador. Vai lá e vem cá e sobe, desce. Quando termina o culto, se alguém disser assim, irmã, como é que foi a mensagem? Foi uma benção, o pastor sempre prega, é uma benção. Mas não me pergunte o que foi não. Quando acaba o culto, o sono vai embora, os pensamentos normalizam. Eu tenho certeza que tem gente aqui que eu já tive aqui pregando uma palavra poderosa e você foi transportado mentalmente para uma coisa que aconteceu lá não sei quando. Trazendo para os dias de hoje, na linguagem de hoje, viajou na maionese. É o pastor pregando e o crente viajando no anais. Pastor, o que é isso aí? É o diabo. Aquilo ali, ó. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada. Não deixa ela entrar, permanecer, chegar no coração. A pessoa entra vazio e volta seco. É o primeiro cuidado que nós devemos tomar quando nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para ouvir a palavra. Vigia a tua mente. Pastor, mas é um sono tão grande. Fica em pé, meu irmão, no pé da parede, duvido que tu durma. Se tu dormir, tu cai. Mas também na hora da palavra, meu filho, dá sede. Parece que a pessoa comeu foi bacalhau, com sal e tudo. Dá vontade de ir no banheiro. Dá um chavanco, um tremelique, um negócio esquisito, meu irmão. E a pessoa não se concentra na palavra. Não se concentra. E tem outra coisa. Do meio para o fim da palavra, quando você está desinteressado, a única coisa que fica na tua mente é a vontade, acaba logo, acaba logo, acaba logo. E isso tudo acontece no momento em que a semente está sendo semeada. Está ali, bem no versículo 15. Bem claro, bem clara, a palavra sendo semeada, está lá, a palavra está sendo semeada. Estão ouvindo, mas no momento em que estão ouvindo, Satanás está roubando. E a pessoa ainda ajuda. A pessoa ainda deixa. Pastor, o que é que eu faço? Repreenda. Quando a tua mente começar a viajar, na hora da palavra, você diz, sai Satanás, em nome de Deus, não precisa gritar não, porque senão atrapalha o culto. Mas tu pode repreender. Você pode pedir graça, misericórdia. Porque tem gente que passa uma verdadeira guerra mental durante o culto, na hora da palavra. Isso fora aquelas pessoas que o diabo já plantou desinteresse. Que a pessoa já vem para o culto por costume, mas interesse de ouvir a palavra de verdade não tem. Desinteresse. Não vou, porque está com muitos dias que eu não vou, ou porque eu tenho que ir e tal, eu vou. Mas não tem interesse, não tem vontade, não tem sede de ser instruído, de aprender e de ser abençoado, de crescer pela palavra. Está só presente com a casca, mas não tem interesse. Quem é que bota também o desinteresse? Satanás. O negócio dele, primeiro lugar, primeira investida do diabo é não deixar a palavra ficar no teu coração. E em muitos casos, mal chega nos ouvidos. Aí o diabo diz assim, essa daqui eu já levei. Estou falando da semente, estou falando da palavra.
já arrastei, já é minha, que não vai dar em nada. E essa guerra mental acontece quando nós estamos aqui sentados e a palavra está sendo pregada. E eu tenho certeza, não vou perguntar, mas eu acho que muitas pessoas aqui podem confirmar e dizer assim, é desse jeito, pastor. É desse jeito, irmão? É. Desse jeito. Ainda tem os casos das pessoas que ajudam Satanás. Satanás já está trabalhando para roubar a semente. E a pessoa, em vez de estar lutando para ouvir e receber a palavra, não, está escondido respondendo mensagem do WhatsApp no culto. Celular no meio, em cima das pernas. Aí de vez em quando o irmão entra em espírito de oração, de H. Baixa a cabeça. Aí todo mundo diz assim, ou que irmão espiritual está orando. Não é hora de orar não, é hora de ouvir. Mas está orando, está nada, está respondendo o WhatsApp. Está vendo quem foi que mandou a mensagem. E com isso, o diabo tem pouco trabalho com esse tipo de gente, porque estão ajudando ele. Isso sem contar no povo que fica desligado. E o pregador olha para o povo e vê quem está ligado e desligado. É o pastor pregando a palavra, pregador pregando a palavra, jogando a semente, e o povo olhando para a unha. Parece que nunca viu, as próprias unhas dos dedos, olhando para a unha. A palavra sendo pregada, o crente olhando para a unha, arrancando cantinho de unha. Quando não, parece que tem um espelho na frente da pessoa. Por quê? Cabelo. Todinho espanando cabelo. É mistério não, irmão, é diabo mesmo, irmão. Isso tudo acontece, irmãos. E quem é, ó? Satanás. E muitos crentes, em vez de abrir o olho e dizer, lutar contra isso, faz é ajudar. Faz é ajudar, faz é se entregar, faz é se desligar completamente. Aí depois fica perguntando a Deus, Senhor, por que eu não mudo? Como é que muda se não tem semente, filho? Se não tem nada plantado aí? Se a terra está sem semente, está sem a palavra, como é que vai mudar? Se o veículo que o Espírito Santo trabalha é a palavra. Sem a palavra o Espírito Santo não trabalha, não tem como trabalhar. A fé vem pelo ouvir. A palavra é a semente. Se tiver semente no coração, o Espírito Santo trabalha. Se não tiver, Deus, por que tu não faz a grande obra na minha vida? Cadê a semente? Vem para cultos e cultos e cultos e cultos e a semente se perde. Você entendeu, filhos? Primeiro estágio. A semente roubada por Satanás. Pastor, o que é que eu faço, meu querido, quando você chegar? Ora logo na igreja. Em vez de você ficar de papo, em vez de você ficar aproveitando a internet da igreja. Fala logo com Deus, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou aqui para ouvir a tua palavra, para ser edificado. Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Tu não vai roubar essa palavra de Deus do meu coração hoje. Mas tem crente que vem para a igreja, aí o diabo diz assim, eu estou aqui, hoje eu vou te roubar. Aí o crente diz assim, pode vir quente que eu estou gelado. Vocês pensavam que ia dizer fervendo, não era? A pessoa já vem desapercebida, irmão, está num culto, parece que está numa pracinha. Olhando o povo andar, passar, observando. Aí o pregador, o pastor está pregando, de repente a irmã baixa a vista, aí olha, aí vê uma sandália. Aí passa 10 minutos viajando na sandália que está vendo nos pés da outra irmã. Quando termina o culto, irmã, onde foi que tu comprou? É linda. Tudo é o diabo roubando e os crentes deixam e ainda ajuda. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vamos vigiar? Vamos vigiar, vamos fechar essas portas. Vamos deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração para o Espírito Santo usar como material e edificar a nossa vida, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Amém, filhos? Amém?
Você sabia que é por causa disso que eu estou pregando aqui, que tem muita gente que só gosta de se congregar em igreja que tem multidão? Por quê, pastor? Porque é fácil se esconder no meio da multidão. É fácil não assistir culto no meio da multidão. É fácil responder o WhatsApp o culto todo. É fácil passar o culto todo viajando na maionete. Ninguém está vendo no meio da multidão. Vai e volta do culto, vai e volta, vai e volta. E ainda quer receber a bênção. Mas quando é igreja de campanha, o pastor diz que todo mundo vai receber, a pessoa acredita e pronto, acabou-se. Mas a palavra que é bom, não tem no coração. Como é que vai se converter? Como é que vai ser liberto? Como é que vai dar lugar a Deus? Está entendendo, meus filhos? Se acontece em toda a igreja, pequena e grande. Pequena e grande. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu acho que é até bom os cientistas estudarem. Porque parece que pregação da palavra de Deus é melhor do que suco de maracujá. É melhor do que sonífero, somalium, gardenal. Se que o pastor começa a pregar, a pessoa fica lesado. Que é isso, meu irmão? Parece que chega alguém e joga assim uma capa. Cobre a pessoa. Deixa o diabo fazer isso contigo não, irmão. A palavra de Deus é preciosa. É o único material que o Espírito Santo tem para mudar a tua vida, para te converter, para te mudar, para te santificar. Só tem a palavra. Sem a palavra não tem mudança. Glória a Deus. Então se lembra dessa palavra de hoje. Dessa instrução de hoje. Se lembra quando o sono bater, quando a mente vagar, quando alguém tirar a tua atenção. Às vezes a pessoa, enquanto antes de começar a palavra, a pessoa acabou de ir no banheiro. Foi lá e tal, tudo, beleza. Volta, senta. Não dá 5 minutos. A pessoa diz, vontade de ir no banheiro. Está com vontade fisiológica não, filho. A vontade é só na mente, é só perturbação. Por quê? Porque chega lá e não caiu uma gota. Foi só para se levantar, tirar a atenção dos outros e perder a sua própria. Entendeu, irmãos? Então, essa palavra, começando aí do versículo 15, é para a gente vigiar. Vigia, irmão, vigia a tua mente. Fecha as portas na cara de Satanás. Fecha as portas, acaba com a folga dele, com a moleza dele. Amém, meu irmão? Por quê? Porque sem semente, filho, a planta não nasce. Como é que você quer que Deus frutifique na tua vida, 30, 60 ou a 100, se não tem semente na terra? Terra sem semente vai frutificar o quê? Vai nascer o quê? Nada. Pode, aí sim, a música Terra Seca cola, que é uma beleza. Mas, primeiro agente, que luta para roubar o crente, para arrancar a palavra, está bem claro. Está ouvindo, vem logo. Você sabe o que é logo? Imediatamente. Começa dentro da igreja. Começa no momento em que você está ouvindo. Será que o que eu estou falando está acontecendo agora enquanto eu estou falando? É logo, é imediatamente, que é para não ter perigo dessa semente nem descer para o coração. É o bate e volta, bate no ouvido e volta. Não vai, não desce. Isso tirando ainda aqueles que Satanás nem tem trabalho com eles. Porque vem para a igreja para não ouvir mesmo. De mal vontade, de mau grado, sem gosto, sem vontade. E por melhor que a palavra seja, a pessoa está fechada, trancada. O diabo diz assim, não, aqui eu vou passar direto, não precisa nem ter trabalho. Dá nem trabalho não. Vamos vigiar, irmãos. Quem precisa da palavra de Deus na sua vida? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vira para o seu irmão e diga assim, irmão, a palavra é uma semente preciosa do céu. Não deixa Satanás te roubar. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Mas isso não quer dizer que ele
tem que fazer. Não. Porque se nós fecharmos as brechas, a porta, repreendermos e disser, eu vou ouvir em nome de Jesus, é para mim essa palavra. Você escuta e Satanás não te rouba. Amém, querido? Mas se você deixar ou até cooperar, ou até ajudar, aí fazer o quê, né? Aí fica no prejuízo. Aí depois fica perguntando a Deus, Senhor, cadê o fruto na minha vida? Aí Deus olha assim, cadê a minha semente? Aí tu pode cantar a terra seca. Porque não tem semente, não tem nada. A semente é a palavra, a água que aguou essa semente é o Espírito Santo. E ela frutifica. E por ela, Deus vai nos libertando e moldando a nossa vida. Você ouviu, recebeu, creu e guardou. Aí vem a tentação, o Espírito Santo lembra a palavra. Vem a luta, o Espírito Santo lembra a palavra. Vem o desânimo, o Espírito Santo lembra a palavra. Então você é uma pessoa que é frutificando todo o tempo, uma pessoa que dá fruto. E você tem fruto não é só para você não, você tem fruto para ajudar os outros. Amém, irmão? Embora tem que andar preparado, quem dá fruto. Porque quem dá fruto no reino de Deus está sempre levando pedrada também. Que ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. A árvore só tem folha. O cara jogando pedra para o quê? Derrubar folha? Não, mas se a árvore for frutífera, está sempre levando uma pedradinha. Mas as pedradas fazem parte. Amém, irmão? Boa vontade é algo muito importante no reino de Deus. Muito importante para tudo. Primeiro, boa vontade para você ouvir. Tenha boa vontade, saia de casa com boa vontade. Saia com isso no seu coração. Vou ouvir a palavra, Deus vai falar comigo, Deus vai me instruir, Deus vai me edificar. É a palavra de Deus, eu preciso dela. Se a pessoa tomar essa atitude, dificilmente o diabo te rouba quando chegar aqui. Mas se você sair de casa já com a atitude, mais um culto. Só mais um culto. Mais uma pregação. Ixi, 9 horas. Acabou-se. Rapidamente eu fazer aqui uma ilustração. O cidadão trabalhava para um construtor há 30 anos. E ele construía casas para esse homem muito rico. E ele queria se aposentar. E ele deu entrada na aposentadoria. E ele era um bom funcionário. E ele chegou para o patrão e disse, olha, eu já vou me aposentar, trabalho para você há mais de 30 anos. E eu vou sair daqui só com a aposentadoria de formas que... O senhor me arranja qualquer outra coisa aí para me fazer... Enquanto sai minha aposentadoria, porque trabalhar diretamente na construção, eu estou cansado. Aí o patrão disse, olhe, faça uma coisa. Construa só mais uma. Só mais uma. Só mais uma casa. Disse, não, mas eu já construí demais, são 30 anos trabalhando, eu estou cansado, eu já dei entrada na aposentadoria, me deixe fora, eu fico só supervisionando, só olhando, eu não quero... O patrão disse, só mais essa vez, faça só essa. Tá bom, foi fazer. Meu irmão, insatisfeito, sem boa vontade... Fez a pior casa dos 30 anos. Fez a pior casa dos 30 anos. Estava lá em pé mesmo pela misericórdia a casa. Tudo que ele podia botar de material ruim, de coisa ruim, ele fez com a pior mal vontade. Ele terminou, ele chegou lá, pronto, terminei, acabou, foi a última... e tal, e não sei o quê, quero agradecer ao senhor por esses tempos que eu trabalhei com o senhor. Eu disse, espera aí, tenha calma.
Eu reservei um presente para você de agradecimento por mais de 30 anos de serviço, de bom serviço bem prestado. Sabe essa última casa que você construiu? Está aqui a chave, era sua. Aí foi quando ele foi se lembrar de toda a má vontade que ele teve enquanto estava construindo. Isso acontece no reino de Deus, viu? A má vontade que nós temos a respeito da palavra de Deus e das coisas espirituais é material que Deus está dando para construir a nossa própria vida. Então, quando eu tenho má vontade com as coisas de Deus, eu estou fazendo para mim a pior casa. Quem entendeu? É ruim fazer as coisas de má vontade, viu? E quando a pessoa tem má vontade de servir a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de estar na presença de Deus, já pensou? Aí depois, Senhor, edifica em mim uma casa bem forte, bem bonita. Como? Se você está morrendo de má vontade. Será que o pedreiro se arrependeu? Vamos deixar o Senhor construir em nós uma casa maravilhosa. Vamos ajudá-lo nessa construção. A palavra de Deus são os tijolinhos. É o material que o Espírito Santo... Você consegue entender isso? Então não despreze a palavra, não se feche para a palavra, não tenha má vontade para a palavra e nem deixe Satanás te roubar a palavra. Amém? Glória a Deus. Então fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.